Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Acorda. Vamos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Todos tenham passado o final de ano, Natal, tudo tranquilo. Seja pronto para começar o ano. Amém? Você está pronto para começar o ano? A gente não é aquele povo que começa o ano depois de fevereiro, não, né? Né? Você não vai pular carnaval, você não vai sair, não vai ter nada disso, né? Todo mundo vai para a igreja, quem não está na igreja vai para o acampamento, está tudo certo. Então, nosso ano já começou. Amém? Mas vocês também estão cansados de escutar assim, ano novo, vida nova. Quem está cansado de escutar isso? Eu estou cansado. Se você não mudar, nada vai mudar. Você também está cansado de escutar isso? Né? Essas coisas que vão querendo mexer com o nosso emocional, querendo mexer com a nossa vida de alguma forma, mas não fala de uma mudança de verdade, de uma nova vida, não fala daquilo que pode mudar aquilo que está dentro, né? Ele tenta reprogramar sua mente para que você mude os seus atos, mas nós bem sabemos que se não mudar lá dentro, na nossa essência, no nosso interior, esses atos eles vão durar. Às vezes duram 1 mês, 2 meses, às vezes duram 1 ano. Você já ficou lá na ofensiva do Duolingo 1 ano e não aprendeu a falar inglês. Mas você fazia a ofensiva do Duolingo só para não perder ela. Quem nunca? Nunca, né? Ninguém, né? Só eu. Só eu que fiz isso. Ninguém fez, nunca fez isso. Não aprendi nada, mas eu ficava lá. Por quê? Porque eu não quero perder. Né? Porque eu estou ganhando do Duolingo. Coitado, né? Engraçado demais isso, é maravilhoso. Mas fato é, irmãos, que se não mudar aqui dentro, você pode ficar na ofensiva 1 ano, 1000 dias, que se você não aprender, não vai mudar nada, entende? Você ficou 1000 dias de ofensiva, mas você não aprendeu nada. Por quê? Não são essas atitudes exteriores que mudam a essência. Muito pelo contrário, é uma essência transformada que gera uma atitude exterior que vai dar frutos, vai ser bem vista. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Quero conversar nessa noite com você sobre isso. Você acredita que você veio aqui porque Deus te trouxe aqui? Sim ou não? Sim ou não? Se alguém não acredita, não tem problema. Não tem problema. Mas eu quero te falar que você está acreditando errado. Deus te trouxe aqui. O acaso não vai fazer nada com você, não. Não vai. Então, nessa mesma ideia, eu queria começar a conversa com um versículo que um dia me angustiou. Eu não sei como é seu ritmo devocional, sua experiência de devocional, mas eu sou assim, quando eu leio alguma coisa que tira a minha paz, cara, eu preciso estudar esse negócio até entender o que esse negócio significa, e é óbvio que vão ter várias respostas sobre esse problema, mas enquanto eu não acho uma resposta que faça sentido para mim, que faça conexão com a minha vida, com a minha experiência de fé, eu não paro. Por exemplo, quando eu li lá em Mateus, sede perfeitos como é perfeito o nosso Pai no céu. Se você leu isso e não ficou desesperado, eu te falo assim, por que você não ficou desesperado? Porque eu fiquei desesperado. Porque eu falava assim, ei, Jesus, eu não vou ser perfeito como Deus é perfeito. Ninguém nunca falou isso quando leu esse versículo, não, só eu. Aí eu pensava assim, Jesus está me pedindo uma coisa impossível? Não, Jesus não está me pedindo nada impossível. Jesus está falando mentira? Não, Jesus não está falando mentira. Então, o que é ser perfeito como é perfeito o nosso Pai que está lá no céu? Aí, né, a gente vai para a literatura, a gente vai estudar e vai descobrir. Quem sabe um dia eu volto, é só para chamar a sua atenção. Se você nunca fez essa pergunta, você deveria ter feito. Então, vou deixar essa pergunta na sua cabeça para que você venha com atenção para mim. Mas uma outra pergunta que me fez essa mesma inquietação foi, está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 20.
é o tema da nossa pregação hoje. A nossa pregação se chama O Reino do Messias. O Reino do Messias. Quando eu li esse versículo lá pela primeira vez, quando eu era novo, perto dos 20 anos, era líder de uma juventude bem distante daqui, eu li esse versículo e fiquei inquieto. Eu falei, que isso? Eu tenho 38 anos, então eu sou um novo velho já, né? Eu já me considero velho. Mas quando eu li isso com 20 anos, eu falei assim, o reino de Deus chegou? Mas eu aceitei Jesus, e agora eu vou viver uma vida para morrer, para ir para o céu. Como é que ele chegou? Peraí, ele não chegou não, eu vou para ele quando eu morrer. Está errado esse negócio aí. O que eu não entendi? O que deixou, o que passou desapercebido da minha leitura? Aí eu vou ler o João, o Batista, ele está falando assim, arrependam-se, porque breve é chegado o reino dos céus. Ei, peraí, mas eu não vou morrer para ir para o céu? Como é que ele está falando que breve é chegado e o Cristo vira e fala assim, o reino de Deus chegou até vocês? Ei, que história é essa? Não chegou não. Então o que eu fui fazer? Eu fui estudar esse negócio do reino de Deus. Porque como que o reino de Deus chegou? Não chegou. Está errado isso. Eu estou lendo alguma coisa aqui e não estou sabendo interpretar. Então aqui já fica a dica, né? Cadê o Monteiro? Não sei se o Monteiro está aqui, mas né, as matrículas do Koinonia estão abertas. Vamos estudar teologia com a gente ali. Em nome de Jesus, vai ser um prazer te dar aula lá no Koinonia. Mas foi isso que aconteceu. Fui estudar, fui entender. Peraí. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 20, diz assim, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E aí, quando a gente vai estudar a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que existe uma esperança messiânica na história de Israel. A história de Israel toda, o Antigo Testamento, a Torá, a Bíblia Hebraica, tudo que você lê ali, tem uma narrativa sendo criada para que esse Messias chegue. Uma expectativa messiânica. Repita comigo, expectativa messiânica. É isso que está acontecendo ali. Desde Gênesis 3,15, né? Que Deus diz ali que porá, né? Entre a mulher e a serpente uma inimizade, e do fruto, né, da mulher, esse pisará a cabeça da serpente. Desde Gênesis 3,15, está sendo criada o quê? Essa expectativa messiânica. Está sendo criado essa expectativa de que vai vir alguém, e esse alguém vai o quê? Pisar a cabeça da serpente, que foi essa que tentou ali Adão e Eva. Como é essa construção dessa expectativa messiânica? É um pouquinho disso que a gente vai falar para que a gente chegue no Evangelho de Lucas. Por exemplo, a expressão reino de Deus, ou reino dos céus, que é a sua semelhante, ela vai aparecer mais de 100 vezes no Novo Testamento. Então é uma expressão que é muito falada no Novo Testamento. É muito falada. Por que Jesus foi preso? Por várias coisas. Por várias coisas que a gente vai chegar lá no final e vai conversar. Mas uma delas, que é a ênfase principal, são duas coisas. Jesus, né? A gente fica cumprimentando Jesus como fosse, né? Jesus Cristo, nome e sobrenome, né? Oi, Jesus Cristo, prazer. Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Você sabe disso, eu tenho certeza que você sabe disso. Tenho convicção que você sabe que não é nome e sobrenome. Mas é o quê? São dois títulos. Jesus, Emanuel, Deus conosco. Cristo, o ungido de Deus. Quem que é o Cristo? Quem que é o Quírios, o ungido de Deus? Os Quizares, o César. Então, o nome e o sobrenome de Jesus, como às vezes nós cumprimentamos ele, não é nome e sobrenome, são dois títulos que vão designar o que é a vida dele. O que está dizendo o nome dele? Deus está presente.
Deus está presente. Esse é o ungido de Deus. 2 problemas. Problema religioso, por quê? Imagine entre nós aqui, alguém entra nessa igreja ali falando que é Deus. O que é que a gente vai fazer? A gente vai expulsar ele, em nome de Jesus. Você acha que os religiosos da época pensaram o quê? Esse cara está falando que é Deus. O que é isso? Blasfêmia. Quírios, ungido de Deus. Se o Cristo, ungido de Deus, é o César, problema para quem também? Para os czares, para o César. Então temos 2 problemas claros e objetivos aqui. Claros e objetivos. Que vão desencadear. Mas de onde surge essa esperança messiânica? Desde o Gênesis 3,15. Mas, por exemplo, desde o reinado de Davi, tem essa promessa que da descendência de Davi viria o rei que governaria sobre toda a eternidade. Se você abrir lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 12 ao 16, diz assim: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar os seus olhos, com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo. Eu estabelecerei o reino dele. E aí, se você pular lá comigo, lá para o versículo 16, vai dizer assim, aqui vai contar essa história do reino. Quanto a você, a sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Que é isso, irmãos? Essa é a base da esperança messiânica. É a base da esperança de que a promessa de Deus, que Deus exercerá o seu governo em Israel, mediante um sucessor de Davi. Vocês estão entendendo? Então, a gente começou com Gênesis 3,15, né? Da barriga da mulher vai sair alguém que pisa a cabeça da serpente. Do trono de Davi sairá alguém que sucederá o trono de Davi, só que o reino desse, que sucederá o trono de Davi, será um reino eterno, um reino para sempre. Olha que interessante. Então essa é toda... O que está dizendo aqui? Que Deus abençoará Davi e sua descendência com um reino que durará para sempre. Uma promessa que se cumpriria no futuro. Então, irmãos, o que é importante a gente saber disso aqui? Por exemplo, quando a gente começa a ver Israel sendo perseguido, Israel sendo exilado, exílio, pós-exílio, toda a história que você já estudou, em nome de Jesus, eu vou ter muita fé aqui, agora, e vou entender que quando eu falo exílio, pós-exílio, vocês entendam, em nome de Jesus, amém? Mas imagine esse povo escolhido de Deus sofrendo na mão de imperadores pagãos. O que está acontecendo com a cabeça deles nesse momento? Peraí, nós temos uma promessa. Ei, ele falou para o Davi, falou para o rei Davi, através do profeta Natã, que viria da descendência dele, alguém que não deixasse isso acontecer com a gente. E aí o que acontece? Monarquia vai, monarquia vem, o povo continua sofrendo, Então, umas ilustrações, por quê? Porque a consequência é muito simples. Então, Deus, ele vai... Não é difícil imaginar os desalentos desses israelitas quando eles são derrotados e exilados por reis pagãos. Eles vão se perguntar se Deus havia esquecido. E os profetas vão responder o quê? Que a derrota é consequência da idolatria e da injustiça por parte da monarquia. Olha, pensa comigo. Foi prometido a nós um reino que seria estabelecido. Esse reino não vem. O que acontece? O que os profetas vão fazer? Trazer a voz de Deus e o juízo de Deus. Por quê? O juízo de Deus. Porque eles não foram fiel. Idolatria. E o que os reis estavam fazendo? Se você começar a ler Isaías 1, isso aqui vai ficar claro na sua mente. Os reinos começam a ser injustos, e o que o profeta vai dizer? Vocês não cuidaram do órfão, não cuidaram da viúva, então tudo que está acontecendo com vocês é juízo de Deus. Estão fazendo a linha do tempo aqui? Hoje eu vou fazer uma linha do tempo aqui, ó.
um dia. Vai ter um slide. Estão fazendo a linha do tempo comigo aqui? Lá na criação, tem uma promessa, dessa promessa vem para Davi, só que essa promessa não se cumpre rápido. Israel continua sofrendo, os profetas vêm anunciar o juízo de Deus, por quê? Por causa da idolatria do povo e da injustiça que os reis estão vivendo. Então, por exemplo, eu separei um texto aqui só para exemplificar isso, que é o texto, né, dessa ilustração lá de Jeremias 22, que vai falar geralmente sobre as monarquias e como esses reis eles estão sendo infiéis a Deus. Está lá em Jeremias 22. Eu vou ler só o finalzinho, mas vocês vão entender. Vou ler o 28, pode colocar 28 até o 30. Isso, do 28 até o 30. É Joaquim, um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer, porque ele e seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem. Ó terra, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará Judá. Um rei que não cumpre a sua função de justiça para com o povo, isso é o que está relatado em Jeremias 22, você pode ler na sua casa com mais tranquilo. Um rei que não cumpre a função para o qual ele foi estabelecido, o que aconteceu? O seu reino não prosperará, vai acabar. É isso que o Jeremias 22 está dizendo aqui. E aí no Jeremias 23, segue fazendo esse tipo de exortação. Jeremias 23, do 1 ao 5, vai dizer que, no entanto, a palavra de juízo vem acompanhada da promessa e restauração em termos que apontam para a aliança de Deus com o seu povo. Se o rei não cumpriu com aquilo que ele deveria cumprir, juízo de Deus sobre ele, o reino dele não vai prosperar, vai acabar. Só que aí, nós temos os pastores, olha o que eles dizem. Jeremias 23, diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Está vendo, né? Você não cuidou daquilo que tinha que cuidar, Jeremias 22. Então, o que está acontecendo com vocês? Diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Vocês estão percebendo a linha de raciocínio aqui, né? Um rei que não cuidou, os pastores não cuidou do seu povo, o que Deus está fazendo? Juízo pela idolatria e pela indiferença, pela injustiça. Eu mesmo, isso aqui é Deus falando, eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho. Aquelas ovelhas, pastores, que vocês não cuidaram, eu vou reunir elas. Deus está dizendo. De todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. Isso aqui é um juízo em cima dos pastores que não cuidaram das ovelhas. Deus está dizendo assim, eu vou trazer outros pastores para cuidar delas. Vocês não cuidaram. Eles não mais terão medo ou pavor nenhum deles, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi, olha a mesma promessa de pano de fundo aqui, um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Então, irmãos, várias passagens do Antigo Testamento, e aqui eu já queria quebrar uma coisa, que às vezes, né, a gente vive num mundo conectado, internet, você ouve um tanto de gente falando um tanto de groselha, um tanto de coisa nada a ver. Por exemplo, eu já vi gente falando na internet que o Novo Testamento não serve mais, que caducou.
Gente, mentira. Te enganaram. Enganaram, viu? Você já viu esse vídeo do Ricardo Oliveira? Te enganaram, viu? Mentira. Sem o Antigo Testamento, você nunca vai ter uma compreensão fiel e real do Novo Testamento. Toda a construção do Novo Testamento ela é baseada no Antigo Testamento. Toda a teologia de Paulo, o próprio Cristo, ela é baseada nisso aqui que eu estou te dizendo, nessa esperança messiânica. Todos os apóstolos do Novo Testamento, eles liam, estudavam o Antigo Testamento. Tudo que eles tiravam. Se você for ler o Novo Testamento, porque só falei isso quem não leu o Novo Testamento, né? Ou só acredita. Você vai ver que eles citam o Antigo Testamento toda hora. Toda hora. Então, toda essa esperança messiânica, ela é criada. Expectativa. O que ele está fazendo aqui? O que o Deus está fazendo através do Antigo Testamento? Criando no povo dele uma expectativa. Qual a expectativa que você criou em Deus para a sua vida esse ano? Eu fiz uma caixinha no Instagram hoje. Me perguntaram isso. Está lá no Instagram, Serginho Terra. Pode ir lá. Me perguntaram. Qual que é a sua expectativa para 2023? Eu não vou falar aqui porque eu falei lá, então pode ir lá. Mas você tem que ter alguma expectativa, você está vivo, você está aqui. Ei, Deus tem algo para fazer com você este ano. Você não acha que você vai ficar aí à toa, parado, sem fazer nada? Está todo mundo ralando, sofrendo, todo mundo rouco. Resgate já cantava lá atrás, estou rouco de tanto gritar, eu não consigo gritar porque tem pouca gente gritando. Vamos cantar, vamos gritar. Ei, você está achando que você vai ficar aí parado sem fazer nada? Para com isso, vem trabalhar com a gente. Em nome de Jesus, amém? Amém, eu recebi uns 2 amém aqui. Glória a Deus, vem trabalhar. Tem muita coisa para acontecer na juventude. Vem trabalhar com a gente. Então, várias passagens refletem essa mesma esperança vinculada ao servo escolhido de Deus. Isaías 42, 1. É o último que eu vou ler dessa esperança, que eu acho que vocês já entenderam. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, que tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão a sua esperança. Fala assim comigo, esperança. Esperança, irmãos. Irmãos, se você não sabe disso, eu gostaria de te explicar uma coisa aqui. Porque esse aqui pode ser o caminho da sua mudança e foi o que ressignificou a minha vida. O que guia o cristão? Um cristão sem esperança, ele não é um cristão. Um cristão precisa ter esperança. Por quê? O evangelho nada é mais do que a boa nova de salvação. O que é a boa nova de salvação, irmãos? Nós recebemos uma mensagem. Recebemos uma mensagem de quem? Da Bíblia Sagrada, dos pais da igreja. Recebemos essa mensagem. Essa mensagem que recebemos, ela nos dá o quê? Uma esperança futura, sim ou não? Quem tem uma esperança futura de viver no novo céu e numa nova terra com Deus? Glória a Deus, todo mundo tem. Essa esperança futura guia o nosso momento presente. Irmão, ser um cristão e não ter esperança é não ser cristão. Não faz o menor sentido viver uma vida. Se você for pegar os acontecimentos do mundo, tudo que está acontecendo, guerra na Ucrânia, qualquer coisa, mano, você acabou a esperança. Sim ou não? Você abre o jornal, torce ele assim, sai o quê? Sangue. Entende? Se a gente ficar preso nesse lugar, eu comentei esses dias com o pastor César que está ali, que sabe uma das coisas que me deixa mais triste hoje na igreja?
é que a gente conversa de tudo. De tudo, 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 tudo. O que você quer conversar? Ah, o Galo ganhou hoje. O Galo ganhou. Primeira coisa que eu entrei aqui, o menino pegou ali e me perguntou, e o Galo? Eu falei, o Galo ganhou. É isso aí, Galo ganhou, graças a Deus. 2 gols de pênalti, pode ficar chorando, Cruzeiro, não tem problema não. Continue chorando. Ah, porque sem pênalti eu não consigo. Vai, continua. Mas a gente vai conversando sobre tudo. A gente conversa sobre Atlético, sobre Cruzeiro, sobre política. A gente fala sobre tudo. Tudo, tudo no universo. Guerra na Ucrânia, o cara é especialista em guerra na Ucrânia. Especialista. Não tem roda falando sobre a Bíblia Sagrada. Não tem ninguém conversando sobre a Bíblia Sagrada. Eu sou de uma geração que a gente se reunia para estudar a Bíblia. Reunia aqui no bairro Castelo, uma reunião informal. Amigos, 4 amigos que queriam estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia juntos. Já tinha passado por 3 seminários. E estava estudando a Bíblia junto com amigos. Entende? A gente não tem isso mais. Não tem ninguém conversando sobre isso. Sabe de tudo. O Google vai desburro. Faz todo mundo saber de tudo. Mas ninguém sabe de nada de verdade. Sabe o que é isso, irmãos? É porque nossa esperança está no lugar errado. Se a gente recebeu uma mensagem do passado, dos pais da igreja, da Bíblia Sagrada, a gente tem uma esperança futura, o que guia o nosso momento presente é essa esperança futura. Eu vou te explicar isso de uma forma pedagógica, que se você decorar isso aqui, eu ganhei a minha noite. Em nome de Jesus, você que está em casa também, decore isso aqui. Deixa eu te mostrar a esperança futura no momento presente. Um cego de nascença. Quem que é um cego de nascença? Se você lembra lá na Bíblia, tinha um cego gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Todo mundo lembra dessa história, não lembra? O que é a esperança futura no momento presente? Quem que é o cego de nascença? Para a família dele, é sinônimo de debilidade. Quando uma pessoa nascia com uma debilidade, o que eles faziam? Jogava fora. Então, se em Mateus ele é Bartimeu, em Marcos, desculpa, ele é Bartimeu, o que é Bartimeu? Filho de Timeu. O que é filho de Timeu? O seu nome nem importa. É isso que Marcos está dizendo. No Evangelho de Lucas, quem que é o mesmo cego? É um pobre à beira da estrada. Por que ele é um pobre à beira da estrada? Porque ele foi rejeitado pela família e a única coisa que ele tinha que fazer era o quê? Ser um pedinte. Então, pela família, rejeitado. Pela família, rejeitado. Guarda isso. Pela sociedade, o que ele era para a sociedade? Ele era um peso morto. Ele não produzia, ele não tinha valia para a sociedade. Ele não produzia nada. O que ele fazia? O que ele gerava de bem? Nada. Então, o que ele pode ser? Pedinte. Para os religiosos, o que ele é para os religiosos? Qual que é a pergunta que os religiosos fazem para ele? Quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Não é a pergunta que os religiosos falam? Para a família, sinônimo de debilidade. Para a sociedade, não tem valor. Para os religiosos, sinônimo de pecado. O que é que Jesus faz? Quem lembra? Você está gritando demais, para de gritar. Isso é os discípulos, tá? Somos nós. Está atrapalhando a ordem do culto, viu? Você está falando demais, você está chorando demais. Isso aqui somos nós. Os religiosos somos nós, tá? O que é que Jesus faz? Tragam até a mim. Tragam até a mim. Opa, peraí. Ele não podia estar naquele lugar. Ele não tinha valor, ele tinha que ficar excluído. Ele era marginalizado. O que é que Jesus pergunta para ele? O que queres que eu te faça? Irmãos, nós não perguntamos a ninguém o que as pessoas querem que faça para ela. Quando a gente faz uma ação social, a gente vai para uma comunidade carente. Eu já passei essa experiência. Eu já tive uma casa em uma comunidade carente aqui para ajudar a galera lá. E uma vez eu falei assim, vou levar um skate para o menino lá. Eu sabia que tinha um menino que gostava de um skate. Falei assim, vou levar um skate para eles. Aí
um amigo que me ajudava lá no rolê. Ele virou e falou assim, pastor, leva skate não, tem que levar a cesta básica. Eu falei assim, por que eu tenho que levar a cesta básica? O menino não pode ter dignidade de dar um rolê de skate dele, não? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? A gente não pergunta para a pessoa o que queres que eu te faça, não. Porque a gente é bom, a gente sabe das coisas, né? A gente é crente. A gente escolhe pela pessoa o que ela precisa. Graças a Deus, Jesus não é assim. Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que ele queria? O que é que Jesus está fazendo, irmãos? Trazendo dignidade para a vida da pessoa. Ele está dizendo ao não humano, se torne humano de novo. Porque as pessoas te desprezavam, elas te deixavam à margem, elas não queriam você aqui. Eles falavam que você era um sinônimo de pecado, você não é. O que você quer que eu te faça? Sabe o que é isso, irmãos? No novo céu e na nova terra vai ter cego? No novo céu e na nova terra vai ter marginalizado? No novo céu e na nova terra vai ter alguém que vai olhar para você e vai falar assim, você é pecador. Esperança futura guiando o momento presente. O cego acabou de viver aquilo que ele espera viver em plenitude na esperança futura. 2 améns, por favor. Que eu fiz muita força. Eu preciso me recompor. Deixa eu respirar. Mas se vocês entenderem isso, eu não quero que vocês saiam daqui gritando, dando amém, não. Eu quero que vocês saiam daqui todo mundo triste, assim, com a cabeça baixa, refletindo. Por quê? Porque só muda realidades de verdade quem foi transformado de verdade. Não é quem mudou 1, 2 meses e começou a fazer uma coisinha ali e depois desiste, não. Se uma pessoa nesse lugar for transformada de verdade, nós ganhamos. O que guiou Jesus? Esperança futura. O cego experimentou na realidade dele presente aquilo que ele espera viver na eternidade. Aí você está falando assim, ô pastor, mas e aí? Como é que a gente vai viver isso? Me ajuda aí. Irmãos, como que a nossa esperança futura guia o nosso momento presente? Dá um exemplo simples aqui. Samuel. Estou vendo Samuel aqui, então vou falar de Samuel. Samuel é maravilhoso. Menino de Deus demais. Amo esse menino. Eu batizei o Samuel em 2014. 2014. Então a gente tem um afeto, a gente tem uma ligação, a gente tem algum tipo de, sabe, de coisa que é bonito na relação. Por quê? Porque é uma característica. Poxa, que lindo, vai fazer 10 anos, ó, quase que eu batizei o Samuel. Como que nós vamos viver o reino de Deus? Até onde a nossa mão alcança. Se eu tenho esse afeto com Samuel, se eu tenho uma realidade com ele, se eu tenho uma amizade com ele, vou te explicar as 3 coisas do cego. Se o Samuel tiver com dificuldade financeira, o que eu vou dizer? Samuel, aqui ninguém vai passar necessidade, não. Se você está precisando de alguma coisa, nós estamos juntos. Eu vou te ajudar, vou arrumar um trabalho, a gente vai orar por isso. Se Samuel tiver um problema, né, de saúde, o que a gente vai fazer? A gente vai orar, a gente vai interceder, a gente acredita num Deus que faz milagre, a gente vai fazer o que for preciso para que o Samuel seja curado. E se ele não for curado, a gente vai estar com ele do mesmo jeito. Se o Samuel cometer algo que as pessoas vão virar assim, mas foi pecado, o que a gente vai fazer? A gente vai estar junto. Isso aconteceu mesmo? Não. Aconteceu ou não aconteceu? Não. Se caiu, você vai ficar de pé. Entende, irmãos? O reino de Deus, ele nunca vai chegar em plenitude. O John Stott já falava isso lá atrás. Sobre o já e ainda não. Mas nós podemos experimentar isso na vida cotidiana, onde a minha mão alcança, onde as minhas relações de amizade, elas estão presentes. Vai alcançar todo mundo? É óbvio que não. Óbvio que não. Não tem ninguém falando sobre mudar o mundo, ato revolucionário. A gente já saiu desse lugar. Não. Faça isso na sua família. Faça isso na sua casa. Faça isso com as pessoas que são seus amigos de verdade. Viva esse reino de Deus com as pessoas que estão próximas. Sabe essas pessoas que você pega na mão e diz que é amigo de verdade? Nesse lugar, o reino de Deus pode chegar. Por qualquer situação que essa pessoa passar, você pode ser a mão de Deus na vida dessa pessoa. Cristo, presta atenção nisso, irmãos. Isso aqui é a conclusão do Paulo. Cristo em nós,
A esperança da glória. Você já leu isso na sua Bíblia, eu tenho certeza. Se você não leu, você ouviu alguém falar isso. É em você, é em mim, em você, que nós vamos perceber ou não a manifestação de Deus. Fato é, irmãos, que se você se diz crente, eles estão enxergando algum Deus em você. Estão enxergando algum Deus em você. Qual Deus é, eu não sei. Aí, a gente pode examinar. Mas as pessoas veem Deus através das nossas atitudes. Somos nós que carregamos ou não essa mensagem. É Cristo em você, ou não, a esperança da glória. E aí, continuando, a gente vai ver isso em todo o Antigo Testamento, essa expectativa. Essa expectativa sendo criada, essa expectativa. Então, Mateus 4,17, desde o começo do ministério de Jesus, o que ele vai pregar? Mateus 4,17, ele vai dizer assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Em Lucas ele vai dizer: o reino de Deus chegou, o caminho é entre vós. Essa diferença do reino dos céus e reino de Deus é uma diferença terminológica mesmo, do Lucas para o Mateus aqui. Mas não tem diferença. O que os dois estão querendo dizer é a mesma coisa. Só que para o judeu ele entenderia melhor esse reino do céu, esse outro lugar. Ele não está falando só de um outro lugar, ele está falando também de um outro lugar, mas não só de um outro lugar. Até porque eles viveram as experiências do reino de Deus. Então, isso vai se concretizar, isso vai mudar toda a situação desses primeiros ouvintes de Jesus. Então, por exemplo, em Mateus 4, do 23 ao 25, olha lá o que diz. Vai dizer assim: e Jesus, Mateus 4, 23 ao 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do quê? O evangelho tá vendo lá? Do reino. E com R maiúsculo, R grandão. Por quê? Porque essa forma de Deus governar, essa forma de Deus reinar. Irmãos, eu quero te dar uma notícia também. Talvez ninguém te deu essa notícia, eu vou te dar. Jesus é Deus, sim ou não? Sai dessa conversa. Se a pessoa começar, essas conversas de seminarista, sabe quem entrou para fazer teologia agora? É 100% homem, 100% Deus. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Jesus é Deus, sim. Concordamos que Jesus é Deus? Jesus reinou. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de ser rei. Nunca, nunca, nunca. Jesus é, vou falar de novo porque às vezes você não entendeu. Jesus é Deus e Jesus é reino. É rei. Sabe qual que é o problema que a gente tem com Jesus? É que ele reina diferente. Jesus reina lavando os pés. Jesus reina servindo. Jesus reina cuidando. Jesus reina curando. Jesus reina fazendo milagres e maravilhas. Como que a gente quer reinar? Subindo no trono do César. Como que a gente quer reinar? Subindo no trono do César. Ah, irmãos, meu reino não é deste mundo, não. Você está querendo reinar do jeito errado. Não é do reino de Deus que a gente está conversando, não. Então, continua. Ele pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e todo o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males, tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia. Chegou o rei. O Messias esperado chegou. Quem é que já viu The Chosen? Pelo amor de Deus, irmãos. Vocês ficam vendo no YouTube o dia inteiro. Vai ver o The Chosen, pelo menos. Nome de Jesus. Para de ver esses filmes ruins de crente. Quando faz os filmes bons, vocês não vê? Vê The Chosen. Vê Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo, é bom demais.
Bom demais. Assistam. Estudem, parem, revê. Eu já vi aquele filme nem sei quantas vezes. Se você assistir The Chosen, você vai ver essa vida de Jesus. Esse café da manhã que Jesus toma com os discípulos. Essa vida, a mesa, ele sentava, almoçava. Jesus tinha vida. Como que as pessoas vão perceber o reino de Deus na nossa vida? Sabe como que a pessoa vai perceber o reino de Deus na sua vida? A hora que você estiver almoçando com ele. A hora que você estiver jantando com ele. Aquele que tem fama de beberrão e comilão, sabe? Ele senta à mesa de todos, de publicanos, de pecadores. Jesus está sentando à mesa, Jesus está comendo com as pessoas, Jesus está conversando. Pelo amor de Deus, irmãos, aprendam isso de uma vez por todas. Como que você serve a Deus? Você serve a Deus servindo as pessoas. Isso precisa ficar claro na nossa mente. Claro, você não serve a nuvem, você não serve os astros, você não serve as estrelas. Como que você aprende isso? Mais uma aprendizagem, em nome de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perseguiu Jesus? Sim ou não? Jesus não. Saulo nunca perseguiu Jesus. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive preso, foste me visitar. Jesus, como a gente fez isso? A gente nunca fez isso, Jesus. Quando vocês fizeram aos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Irmãos, vocês não fazem, ninguém faz nada para a nuvem. Sabe como que se chama isso? Na teologia a gente chama de equivalência moral. Jesus se coloca no lugar do outro. Ele não fala assim, Saulo, por que você perseguiu a pastora Rosalie? Ele não fala isso. Ele fala assim, porque você me persegue. Porque se você perseguir ela, você está me perseguindo. Se você der de comer a ela, você está me dando de comer. É Mateus 24. Se você for visitar ela quando ela estiver presa, você está me visitando. Equivalência moral. O que você faz para o outro, você faz para Deus. O que você deixa de fazer para o outro, você deixa de fazer para Deus. Pronto. Se não entendeu, eu já disse isso várias vezes. O evangelho não é difícil de entender, viu, irmãos? Pode ler lá as bem-aventuranças de Jesus. Entender aquilo ali não é difícil, não. Viver é difícil. É outro rolê. Ah, porque é muito difícil de entender. Não é não. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. É difícil de entender isso? O que Paulo está dizendo? Ou a minha vida eu dou para Jesus. Então, ou seja, a minha vida eu não tenho mais por preciosa. Viver para mim é Cristo. Morrer é melhor do que viver para Ele. Por quê? Porque se eu morrer agora, eu vou estar de encontro imediato com Ele. Então, viver é Cristo, morrer é lucro. É difícil de entender isso? Não. Difícil de viver. É outra categoria. Por isso que o evangelho ele requer de nós só uma coisa. Morrer para viver. Nascer de novo. Sabe qual que é o problema do evangelho, irmãos? Não é problema daquilo que você faz e que você deixa de fazer. O problema do evangelho nunca foi esse. O problema do evangelho é que a gente precisa nascer de novo. É que a gente precisa morrer para viver com Cristo. É bom, né, ver todo mundo assim, todo mundo meio sentadinho na cadeira, mais tranquilo assim. Ô, gente, eu sou legal, viu? Prometo para vocês. De verdade. Jesus não foi crucificado por promover uma nova religião, mas sim porque ele proclamou o reino de Deus em sua própria vida e sua própria obra. O que é que Jesus está dizendo? Por isso que eu falei lá do Emanuel, Deus conosco, e o Cristo, ungido de Deus. Por quê? O que é que ele está dizendo? Isso tudo que vocês esperavam se cumpriu em mim. O que é que os religiosos vão fazer? Tem que matar esse cara. Matar esse cara, isso é blasfêmia. Blasfêmia contra Deus. Ele foi crucificado por isso. Porque ele anunciou o advento do reino de Deus. Olha só. Isso aqui é o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 57. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Irmãos, Jesus morreu foi por causa disso. Sabe por quê?
Porque para os religiosos, eles falaram assim, isso é uma blasfêmia. Ele está dizendo que o reino de Deus chegou a partir da vida dele. Isso é uma blasfêmia. Não pode. Por que vocês acham que os religiosos não vão mandar soltar Barrabás? Para eles, Jesus era muito pior. É óbvio. Para eles estavam com medo de perder o direito deles, que eles tinham com o império. Todos os privilégios que tinham com o império. Então, o que eles falaram? É melhor matar esse cara que não tem culpa de nada do que perder os privilégios que temos com o império. E aí, no começo do ministério de Jesus, lá em Marcos 1,15, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E para terminar, o ministério de louvor já pode subir para a gente orar. No final do seu ministério, quando Pilatos perguntou se ele era rei dos judeus, ele respondeu, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33. O que Jesus está nos dizendo aqui, irmãos? Vai suscitar pelo menos duas perguntas que hoje eu gostaria que você fosse para casa com essas perguntas. Pode ficar de pé, a gente já vai orar. Aí a pergunta que levantamos então, depois de toda essa conversa, o que quer dizer o reino de Deus não é deste mundo? Duas perguntas básicas para você refletir. O reino e o reinado dele não era racional, não era o das expectativas judaicas que dependeriam de uma força que estabelecesse aqui um reino. Uma primeira expectativa que se tinha do judeu era o quê? Era um novo Moisés. Era uma pessoa que ia libertar o seu povo dessa opressão de Roma. Jesus está falando assim, eu vou fazer muito mais do que isso. Eu vou fazer muito mais do que isso. Vocês ainda não entenderam, ainda não tiveram discernimento. O meu reino não é daqui. Senão os meus servos estariam lutando contra o Senhor. Irmãos, a pergunta nunca foi se um cristão defende ou não o Evangelho de Jesus. Hoje se fala muito em defender o Evangelho. Defesa da fé, defesa da fé, defesa da fé. É óbvio, todo mundo que é de Jesus vai defender o Evangelho de Jesus. Perguntas óbvias não merecem nem resposta. Você defende a fé? É óbvio. Pergunta não é se defende ou não, a pergunta é como. Pergunta é como. Como que você defende? Se for como Pedro, Jesus vai te repreender. Simples assim. Ó, simples. Muito natural. A pergunta não é o que a gente faz, porque os nossos princípios, eles são muito bem estabelecidos. Os princípios bíblicos sagrados, eles são muito bem estabelecidos. A gente não tem muita discordância nas coisas que são basilares, não. A pergunta não é se a gente discorda ou se concorda. A pergunta não é se a gente defende ou não defende. A pergunta hoje é como. Não só hoje, sempre foi. Como você faz isso? E a segunda não era um reino espiritual, né, no sentido de futuro, ou algum tipo de vida pós-morte. A esperança futura guia o momento presente. Repete comigo. A esperança futura, dá para ser muito melhor do que isso. A esperança futura guia o momento presente. Irmãos, se você entende que esse reino, a gente canta, né? Como é que é bonitinho, né? Teu reino é sempre eterno, final de misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A gente canta esse trem bonitinho. O que significa isso? Nada. Quem luta por justiça? Quem luta por bondade, fidelidade? Que bondade o quê, rapaz? Ser bondoso hoje é ser fraco. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificador hoje não existe. Esses serão chamados filhos de Deus. Um pacificador hoje é chamado de bobo.
Uma pessoa que não briga com a outra hoje é chamada de bobo. Amém, criança, amém. Isso aí. Entende? Por quê? É fraco. Porque ele tinha que se manifestar de outra forma. Que forma, irmãos? Era assim o que ele estava fazendo, no presente e na história, embora ainda não em plenitude, mas sua pessoa e obra manifestavam o poder de Deus. O seu anúncio no reino era o anúncio de que a sua própria pessoa tinha entrado na história humana, o rei dos judeus, o descendente de Davi, por meio do qual a glória de Israel seria restaurada. O Filho do Homem, não para estabelecer um reino por meio de coerções, mas para cumprir o propósito de Deus expresso na figura do servo sofredor, que estabelece um reinado de justiça e paz, mediante a um sacrifício inspirado pelo amor. Mediante um sacrifício inspirado pelo amor, ele inaugura um reino de paz e justiça. Mediante um sacrifício inspirado pelo amor, ele inaugura um reino de paz e justiça. Esse é o reino do Messias.